Boa tarde, meu querido, minha querida, a paz do Senhor Jesus Cristo. Né? Vai bem? Espero que esteja tudo bem, que Deus continue te abençoando, tá? Em nome de Jesus. Vamos aprender mais da palavra de Deus? Olha, a palavra de Deus hoje, eu vou estar lendo no livro de Gênesis, capítulo 3, a primeira família. Família é projeto de Deus, família é a base da sociedade. Mas essa família, né, ela foi destruída porque esse casal, Adão e Eva, não quis submeter ao próprio Deus, que criou eles a imagem e semelhança, como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Né? Eles deram legalidade, ou seja, eles abriram brecha para o inimigo, né? O maior opositor da alma dele e o maior opositor da nossa alma. A gente sabe que, biblicamente, né, Satanás ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Né? E esse casal, né, onde Deus só exigiu deles a obediência, eles não obedeceram a Deus, eles não se submeteram a Deus. A Bíblia fala, né, submeter a Deus e o diabo fugirá de vós. O diabo não terá poder sobre vós. E cá entre nós, irmão, você acredita que existe o bem e o mal? Acredita? Pois bem, irmão, pode acreditar que existe sim o bem e o mal. Eu sou testemunha viva, tá? Que obra maligna existe, tá? Eu vim de uma família, mas louvado seja Deus, né? A minha família foi alcançada, uma família de pessoas que mexiam com feitiçaria, né? Mexia com demônio. Mas louvado seja Deus, né? Minha mãe foi alcançada, meu pai foi alcançado, né? Toda a minha família, né? Foram alcançados, né? E o que eu quero te dizer aqui é que o diabo ele não brinca de ser diabo, ele vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida com mudança. E esse casal, essa primeira família, que não quis submeter a Deus, né, como está escrito ali no livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao 15, eu vou estar lendo alguns versículos, né? Eu creio que você já leu dessa passagem, né? Ali está falando da dispensação da inocência, né? Foi a primeira dispensação, hoje nós estamos na dispensação da graça, que é um favor imerecido, onde fomos alcançados. E esse casal, em vez de submeter a Deus, que é o que nós temos que fazer, submeter a Deus e o diabo fugirá de vós. Se cometeu o pecado, se arrepende, como está escrito em Provérbios capítulo 28 e 13, confessa esse pecado e deixa, e pede a Deus para libertar, fazer uma obra completa. Esse casal não. Eles, além de ter pecado contra Deus, começaram a colocar a culpa, um, colocar a culpa, Adão colocou culpa na mulher. A mulher dá o fruto para Adão e Adão coloca a culpa na mulher. Ou seja, pecado é individual. Adão poderia muito bem, Adão poderia muito bem, não, Senhor, o Senhor lá no livro de Gênesis capítulo 2 já tinha me advertido. Eu comi porque eu tinha que comer mesmo. Né? Não tenho que culpar a mulher que o Senhor me deu. Tem que assumir o pecado. Né? Então é preciso, meu querido, não só sujeitar a Deus, mas fechar as brechas. Tá? Que o diabo está aí roubando, matando, destruindo. E a Bíblia fala que o tempo dele é curto. Nesse tempo que ele tem, que ele sabe que é curto, ele está devastando, ele tá dizimando muitas famílias, até famílias cristãs. E as brechas, elas precisam ser fechadas, né? Dentro do lar, no seu trabalho, na sua faculdade, no bairro onde você mora, na igreja onde você congrega, tá? As brechas precisam ser fechadas.
Aí existe uma grande diferença de pecar e viver na prática do pecado, porque a pessoa que vive na prática do pecado, ela será, assim, condenada. Uma pessoa que aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, jamais pode viver na prática do pecado. Porque aí, meu querido, essa pessoa nunca teve um verdadeiro encontro com Cristo. Né? É como se Jesus falou para a prostituta: vai e não peques mais para que não te suceda coisas piores. Boa parte dos milagres que Jesus fazia, ele falava assim: ó, vai e não peques mais para que te aconteça coisas piores. Ou seja, está falando de iniquidade, está vivendo falando de viver uma vida na prática do pecado. Porque a Bíblia fala que aquele que diz que peca, ele já é mentiroso e a verdade, né, não está nele. Há uma grande diferença. Né? Então, e aí essa pregação já seria um outro assunto, né? A gente pode estar abordando esse de pecar e de viver na prática do pecado, né? E o Consolador, o Espírito Santo de Deus, está trabalhando, está lutando em nosso favor. Qual que é a função do Espírito Santo de Deus na nossa vida? Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a função do Espírito Santo. Por exemplo, se você, por exemplo, é um cristão e que vive na prática do pecado, o pecado ele causa tristeza, né? Ele gera tristeza e logo a pessoa se arrepende. E o pecado ele começa nos olhos para depois ser consumado, né, no coração. Foi o que aconteceu com Eva, né? Eva cobiçou com os olhos, né, com a visão, e desceu para o coração e o ato foi consumado, né? Ela não submeteu a Deus, sujeitou, né, aos dardos inflamados do próprio Satanás que se incorporou na cobra, e a primeira família ali no Jardim do Éden foi devastada. Né? Deus sendo onisciente, onipresente, onipotente, Deus já viu a queda de Adão. Né? E o interessante, meu querido, eu comecei aqui falando, você acredita no bem, acredita no mal? Eu acredito, porque eu sei que existe obra maligna. O interessante é que quando a gente vai ler a Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 6 ao 13, ali tem um endemoniado, que havia legiões de demônios, os demônios conheciam o próprio Filho de Deus. Viesse antes do tempo o Filho do Altíssimo atormentar-nos, porque os próprios demônios que estavam sobre aquela vida conhecem o Filho de Deus. Eles sabem que serão atormentados, como está escrito na epístola de Judas, que é um capítulo só, o irmão pode ler lá toda a epístola, né? Ali, a epístola de Judas, capítulo 1, versículo 6 ao 7. Você também pode ler, né? O Marcos também. Por que eles serão atormentados? Porque eles não quis submeter a Deus. Se o diabo que veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância, e essa vida com abundância é para nós, mas nós temos que submeter ao senhorinho de Cristo, ao senhorinho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você imagina, meu querido, esse casal que foi destruído ali no Jardim do Éden. E a Bíblia fala que eles serão sim atormentados. O inferno não foi feito para o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. O inferno foi feito para o diabo e os anjos.
como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 25, 41. Esse casal aqui que não quis submeter a Deus, você está falando no livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao 15, onde houve uma morte física, espiritual e eterna, mas louvado seja Deus, porque Deus enviou o seu Filho, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que toda aquele que não crê não pereça, mas tenha a vida eterna, vida espiritual, vida física, vida eterna, porque o nosso corpo será glorificado, como está escrito lá na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, né, quando a igreja, nós fomos arrebatados, fomos morarmos no céu. Mas esse casal não quis. Mas louvado seja Deus que no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo do 1 ao 15, havia uma promessa que Cristo iria consertar esse pecado que Adão cometeu, que está escrito lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12 e 14, que atingiu toda a humanidade. E em Romanos, capítulo 3, versículo 23, fala que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estavam, todos estavam debaixo de uma condenação eterna. E Deus enviou o seu Filho para morrer numa cruz do Calvário, aonde o próprio Filho de Deus destruiu, Satanás foi destruído ali, ó, né? O reinado dele foi desarticulado, e fala lá na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, do versículo 14 ao 15, eu vou te dando aqui as diferenças, depois você confirma na Bíblia, seja que nem os Bereanos, capítulo 17, versículo 11, e declara: minha família é projeto de Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu querido, ora pela sua família. Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos pagar um preço para que a nossa família venha servir ao Senhor de todo o corpo, alma e espírito. Nós precisamos orar também por aqueles que estão desviados dos caminhos de Deus, que faz parte da nossa família, tá? Nós precisamos orar por aqueles que não se firmaram nos caminhos de Deus, para que eles possam se arrepender, para que eles possam voltar como filho pródigo, para que o nome deles possa estar escrito no livro da vida, como o nosso nome está escrito. Nós temos que pedir: aquele que começou a boa obra em nós vai aperfeiçoar, Deus vai agir, Deus vai operar. Mas essa família aqui, ela é maior, ela traz uma grande advertência de não submeter à vontade de Deus, submeter a Deus, e o diabo fugirá de vós. Aqui foi o contrário. A mulher começou a dar ouvido para Satanás, o maior opositor da obra de Deus. Mas louvado seja Deus. A Bíblia fala no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, fala: a porta do inferno ela não prevalece. Eu digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Amém, meu irmão? Deus seja louvado. Então vamos ler aqui, livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esse disse à mulher: assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha, ele fez uma pergunta. E respondeu a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Irmão, isso aqui são brechas. Ela começa a dialogar contra o próprio Satanás. Ela foi filha de Deus, criada em imagem e semelhança de Deus. Ela começa a dialogar.
E Deus, sendo onisciente, onipresente, onipotente, Deus estava observando essa conversa de Eva com o próprio Satanás. Ele estava observando. E respondeu a mulher, a serpente, respondeu a mulher. A mulher começou a dar a serpente. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela e nem dela tocareis para que não morrais, não morra. Que é a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Não come, Eva. Né? Eva tinha que obedecer. E disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. Já colocou-lhe uma semente de dúvida. Né? A mulher foi dando brecha. E hoje, meu querido, nós temos as armaduras de Deus, que é o capacete da salvação, a couraça da justiça, né? A espada, que é a palavra de Deus, o escudo da fé, o cinturão da verdade e a sandália da preparação do evangelho. Nós temos que revestir da armadura de Deus e pôr o capacete da salvação, né? Levar a nossa mente cativa à obediência a Deus, submeter a nossa mente a Deus, para que a obra seja completa. É para que for o contrário. Ela começou a dar legalidade para Satanás. Porque Deus sabe que no dia em que nós comermos deste fruto, eu estou aqui no livro de Gênesis capítulo 3, versículos 5, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, como conhecendo o bem e o mal. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão. O próprio Satanás, ela foi dando legalidade, o próprio Satanás foi falando. E comerdes deste fruto, os vossos olhos abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e a árvore desejava para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu ao seu marido e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor, Deus que passava no jardim, tardinho ali na virada, né, da noite, do dia para a noite, esconderam-se do homem, a sua mulher, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E a gente sabe que nada, né, ninguém oculta nada de Deus. Se cometeu pecado, tem que confessar, né? Um pecado grave. A Bíblia fala que nós temos um advogado fiel, que é Cristo, que é o intermediador entre o homem e Deus hoje, um advogado fiel. Ele é justo, ele perdoa. A Bíblia fala que aquele que oculta, tenta ocultar o seu pecado, eles tentaram ocultar, eles tentaram se esconder, mas Deus, sendo onisciente, onipresente, já sabiam que eles tinham caído. Deus faz a pergunta, né? E eles tentam ocultar, eles tentam esconder. Mas chamou o Senhor, Deus, ao homem e perguntou-lhe, onde estás? E respondeu-lhe o homem, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nus e escondeu-me. E Deus perguntou-lhes mais, o que te mostrou que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comeste? Porque Adão, lá no livro de Gênesis capítulo 2, ele já tinha sido advertido. Mas olha aqui, irmão, algo revelador. E ao que respondeu o homem, a mulher que me deste, olha, a mulher que me deste, irmão, a gente peca. Se a gente comete, a gente não tem que ficar procurando pessoas para que Adão queria culpar a mulher. Não, a mulher que me deste. E Deus advertiu ele lá, ó, no livro de Gênesis capítulo 2. O companheira deu-me da árvore e eu comi. Aí perguntou o Senhor, Deus à mulher, o que isto fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou-me e eu comi. Então, é o que está escrito aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 3. A serpente me enganou e eu comi. Essa é a função de Satanás.
roubar, matar e destruir, e enganar. E o interessante é que o próprio Satanás, ele se transforma até em anjo de luz. Você vê a sargacez, que é o diabo que veio para roubar, matar e destruir. Então o Senhor, Deus, disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldito serás tu dentre todos os animais, como a cobra, né, doméstica, dentre todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, o pó comerás todos os dias da tua vida. Que isso acontece até nos dias, a gente sabe que a cobra ela anda aí, né, seja, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a tua descendência, está te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. E aqui está apontando para Jesus Cristo, onde, né, seria a maior vitória da igreja que nosso Jesus Cristo viria e derrotaria, como derrotou Satanás, como está escrito ali na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 15, né? Jesus tem a chave da morte e do inferno, tem um comando no céu, na terra e também no inferno, está tudo sob o controle de Deus, nada acontece sem a permissão de Deus, e mesmo que venha acontecer, é porque houve brecha, houve legalidade, e o cristão precisa estar em vigilância constante. O nosso adversário, o opositor da obra, ele anda ao redor procurando a quem possa tragar, como está escrito em 1 Pedro capítulo 5, 1 Epístola de Pedro capítulo 5, versículo 8. Ele está à procura de alguém que possa tragar. Irmão, o diabo não brinca de ser diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. E ele enganou anjos, e além de enganar anjos, ele também enganou esse casal, que foi a primeira família que foi criada, a imagem e a semelhança de Deus, que Deus colocou ali no jardim do Éden. Ali está falando da dispensação da inocência, né? Hoje nós estamos vivendo a dispensação da graça, que é um favor imerecido. Valorize o que Deus tem feito sobre a sua vida, papai, mamãe, você jovem, adolescente, pré-adolescente, valoriza o que Deus tem feito, fecha as brechas. Se cometeu pecado, peça perdão para Deus, confessa, deixa Ele, peça, porque existem áreas na nossa vida que precisa de um tratamento de Deus. Precisa, meu querido. Deus precisa se fazer presente, sempre presente no nosso lar. Nós temos que consagrar o nosso lar, tanto a parte interna e externa, a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, para que Deus possa agir e operar nas nossas vidas. Eu falei que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida com mudança. E os demônios conheciam o próprio Filho de Deus. Vieste antes do tempo, filho do Altíssimo, atormentado, porque o diabo sabe que será atormentado por não ter guardado o seu, como está escrito aqui, vamos aqui ler, na Epístola de Judas, Epístola de Judas, capítulo 1, versículos 6 e 7. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, que está falando de céu, eles o têm reservado em prisões eternas e na escuridão para o juízo do grande dia. Então, quando os demônios que estavam sobre aquele homem ali, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 6 até o 13, e eram legiões de demônios, meu querido, os próprios demônios que não guardaram o seu principado sabem que eles serão. Vieste diante do tempo, ó filho, de nos atormentar. Porque eles sabem que vão ser atormentados. Que eles serão. A Bíblia fala aqui, ó. E aos anjos que não guardaram o seu principado, não só os anjos no próprio Satanás, mas deixaram a sua própria habitação, que é o céu, e os tem reservado em prisões eternas
na escuridão para o juízo do grande dia. Então, eu espero que aonde essa palavra estiver chegando, que seja um divisor, seja uma bênção, e que ele venha te abençoar, e que ministrou ao seu coração. Feche as brechas. E não deixe de orar pela sua família. Só te peço, se você sentir de Deus de compartilhar esse vídeo, compartilhe. Abençoa outras vidas. E ora pela sua família. Nós precisamos orar pela nossa família. A nossa família é projeto de Deus. Tá? Fica com Deus, um forte abraço. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.